E se cada abraço que você não recebeu ainda vive dentro de você como uma frequência fantasma, vibrando no silêncio das suas células? Existe um momento na formação de um ser humano onde a ausência não é apenas psicológica, mas biológica. Um instante onde o corpo de uma criança aprende a linguagem do mundo não através de palavras, mas através da presença ou da falta dela. Hoje mergulharemos na ciência invisível do apego precoce, onde neurônios se entrelaçam com emoções, onde o toque de uma mãe programa circuitos cerebrais, e onde o abandono emocional deixa marcas tão reais quanto cicatrizes na pele. Esta não é apenas uma jornada sobre psicologia, mas sobre como nossos primeiros vínculos literalmente esculpem a arquitetura física do nosso cérebro, modificam a expressão dos nossos genes, e definem o ritmo vibracional com o qual dançamos pela vida. Imagine por um instante que você é uma constelação de trilhões de células, cada uma carregando memórias não apenas da sua própria história, mas dos braços que te seguraram ou não te seguraram nos primeiros 1000 dias de existência. A neurociência moderna revelou algo extraordinário. Nosso cérebro não nasce pronto, ele se constrói através do relacionamento. Cada olhar, cada toque, cada resposta emocional de um cuidador não apenas conforta uma criança, mas literalmente esculpe sinapses, fortalece circuitos neurais e define padrões de conexão que ecoarão por décadas. Este é um convite para você observar a si mesmo não como produto final, mas como escultura inacabada, ainda sendo moldada pelas vibrações daqueles primeiros encontros. Aqui, ciência e consciência se encontram no ponto onde matéria e emoção deixam de ser separadas. Onde a química de um abraço se torna arquitetura cerebral. Onde o silêncio de uma ausência pode gritar através de gerações inteiras. Se você sente que este tema ressoa com algo profundo dentro de você, deixe sua marca consciente. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos. Não estamos apenas compartilhando informação, estamos tecendo uma rede de compreensão onde a ciência encontra compaixão, onde o conhecimento se torna cura. A metáfora central que guiará nossa jornada hoje é esta: somos como instrumentos musicais afinados pelas mãos que nos tocaram pela primeira vez. E mesmo quando essas mãos já não estão mais presentes, a música continua tocando dentro de nós, determinando o tom das nossas relações, a frequência dos nossos medos, o ritmo da nossa capacidade de amar. Esta é a marca grande deste episódio: compreender que nossas cicatrizes de apego não são falhas de caráter, mas ecos biológicos de uma sinfonia que começou antes mesmo de aprendermos a falar. Fundamento científico: a neurobiologia do vínculo. Nos primeiros anos de vida, o cérebro humano passa por um processo de construção tão intenso que nunca mais se repetirá com a mesma velocidade. Estamos falando de aproximadamente 1 milhão de novas conexões neurais por segundo durante os primeiros 3 anos. Este não é um número metafórico, mas uma realidade mensurável através de neuroimagem. Cada experiência sensorial, cada interação emocional, cada momento de presença ou ausência está literalmente construindo a arquitetura física do órgão mais complexo do universo conhecido, o cérebro de uma criança pequena. O que a neurociência descobriu nas últimas décadas revolucionou nossa compreensão sobre desenvolvimento humano. Quando um bebê chora e alguém responde com presença amorosa, não está apenas acontecendo um conforto emocional abstrato. Está ocorrendo uma cascata bioquímica precisa. A liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo, inunda o sistema nervoso da criança. Cortisol, o hormônio do estresse, diminui. Os neurônios no córtex pré-frontal, a região responsável pela regulação emocional, recebem sinais de segurança e começam a formar conexões mais densas e robustas. É como se o cérebro estivesse aprendendo a linguagem da confiança através da gramática bioquímica. Mas existe um lado obscuro nesta equação. Quando o choro de um bebê encontra apenas silêncio ou rejeição repetidas vezes, outro tipo de aprendizado ocorre. O cérebro infantil, ainda em formação, não possui as estruturas necessárias para regular o próprio estresse. Ele depende completamente do sistema nervoso de um adulto para se corregular. Sem essa presença reguladora, os níveis de cortisol permanecem cronicamente elevados. Esta não é apenas uma experiência emocional difícil, é uma condição neurotóxica. O excesso prolongado de cortisol literalmente impede o desenvolvimento saudável do hipocampo, estrutura cerebral crucial para a memória e aprendizado, e interfere na maturação da amígdala, nosso centro de processamento emocional. Aqui encontramos uma verdade que une biologia e experiência vivida.
Nosso cérebro se desenvolve através do relacionamento. Não existe desenvolvimento cerebral saudável no isolamento. O neurocientista Alan Sochori descreve isso como regulação diádica, um termo técnico para uma verdade simples. Precisamos de outro sistema nervoso para aprender a regular o nosso próprio. O cérebro de um cuidador atento funciona como um andaime externo que sustenta a construção do cérebro da criança. Quando esse andaime é instável, inconsistente ou ausente, a construção interna fica comprometida. E há mais uma camada de profundidade aqui. A epigenética nos mostrou que essas experiências precoces não apenas modificam conexões neurais, mas alteram a expressão dos nossos genes. O estudo clássico de Michael Meaney com ratos demonstrou que filhotes que recebiam mais lambeção e cuidado materno desenvolviam genes modificados que os tornavam menos reativos ao estresse pela vida toda. Não era apenas comportamento, era mudança molecular. A experiência de ser cuidado literalmente escreveu uma nova versão do manual de instruções celular. Em humanos, estudos similares mostraram que traumas de negligência precoce podem modificar a metilação do DNA em genes relacionados à resposta ao estresse, criando vulnerabilidades que se estendem por décadas. Visualize isto como uma metáfora. Cada célula do seu corpo contém a mesma biblioteca genética completa. Mas a epigenética determina quais livros dessa biblioteca permanecerão fechados e quais serão lidos repetidamente. As experiências de apego dos primeiros anos funcionam como bibliotecárias invisíveis, decidindo quais volumes de vulnerabilidade ou resiliência ficarão mais acessíveis ao longo da vida. Esta é a ponte onde biologia molecular encontra história pessoal, onde a química do DNA carrega memórias que a mente consciente nem consegue acessar. Você é, literalmente, a soma das vibrações relacionais que te moldaram quando você ainda não tinha palavras para nomeá-las. Integração metafísica, o campo relacional. Agora vamos mergulhar além da matéria para o campo onde matéria e consciência se entrelaçam. A física quântica nos ensinou que partículas fundamentais existem em estados de superposição até serem observadas. O ato de observar colapsa possibilidades em realidade. Da mesma forma, uma criança existe em um estado de potencial infinito até ser vista, reconhecida, testemunhada por outro ser consciente. O olhar de um cuidador não apenas conforta, ele literalmente traz a criança à existência como um ser singular com valor intrínseco. Sem esse espelhamento consciente, algo fundamental na formação do self permanece em estado de superposição, nunca totalmente colapsado em uma identidade coerente. Aqui encontramos um paradoxo lindo e terrível. Nós nos tornamos reais através do olhar do outro. O psicanalista Donald Winnicott descreveu isso como o rosto da mãe sendo o primeiro espelho onde o bebê se reconhece. Mas não é apenas um espelho físico, é um espelho consciência. Quando uma mãe olha para seu bebê com presença plena, com admiração genuína, com amor incondicional, ela não está apenas vendo a criança, ela está transmitindo uma mensagem vibracional fundamental. Você existe, você importa, você é digno de ser visto. Este campo relacional, essa ressonância entre duas consciências, torna-se a fundação sobre a qual a criança construirá sua própria percepção de valor e pertencimento. Mas quando esse espelho está quebrado, quando o rosto do cuidador reflete ansiedade, depressão, rejeição ou simplesmente ausência, a criança não vê a si mesma refletida. Ela vê o estado emocional do outro. E aqui reside uma das feridas mais profundas do apego inseguro. A criança aprende a monitorar constantemente o estado emocional dos outros como estratégia de sobrevivência, mas perde o contato com o próprio centro. Ela se torna uma antena vibracional, hipersensível às frequências emocionais ao seu redor, mas desconectada da própria frequência fundamental. Esta é uma forma de dissociação precoce que muitos carregam pela vida inteira sem reconhecer. A habilidade de estar profundamente sintonizado com os outros enquanto permanece completamente dessintonizado de si mesmo. A teoria do campo unificado, embora ainda não provada matematicamente na física, oferece uma metáfora poderosa para entendermos o apego. Talvez exista um campo relacional invisível que conecta consciências, especialmente entre cuidador e criança. Mãe e bebê não são duas entidades separadas interagindo, mas dois pontos de um mesmo campo vibracional. Quando esse campo é coerente, harmônico, sintonizado, ambos prosperam. Quando esse campo está distorcido por trauma, dissociação ou indisponibilidade emocional, ambos sofrem, mas a criança sofre desproporcionalmente porque ainda não possui estruturas internas desenvolvidas para se estabilizar fora desse campo.
Há pesquisas fascinantes sobre sincronização fisiológica entre mães e bebês que suportam esta visão de campo. Estudos mediram batimentos cardíacos, ondas cerebrais e até padrões de respiração simultaneamente em pares mãe-bebê. O que descobriram é extraordinário. Quando uma mãe está emocionalmente presente e sintonizada, seu sistema nervoso e o sistema nervoso do bebê literalmente se sincronizam. As ondas cerebrais entram em coerência, os batimentos cardíacos encontram um ritmo complementar. É como se dois instrumentos musicais tocassem em harmonia perfeita, sem esforço consciente. Esta é a ressonância que o cérebro infantil procura incessantemente, porque nessa ressonância ele encontra segurança, ordem, significado. Quando essa ressonância está ausente, quando o campo relacional está fragmentado, a criança não aprende apenas que o mundo é inseguro. Ela aprende em um nível pré-verbal, pré-consciente, celular, que ela mesma é problemática, inadequada, indigna de receber presença plena. Esta crença não é formada através de pensamento racional. Ela é impressa no corpo como um padrão vibracional de vergonha fundamental. E porque foi impressa antes da linguagem, ela permanece inacessível à razão, operando como um campo magnético invisível que atrai experiências de rejeição e repele experiências de amor genuíno ao longo da vida. Você carrega em seu campo energético a assinatura vibracional dos seus primeiros vínculos, e essa assinatura continua transmitindo e atraindo experiências compatíveis com sua frequência original. Reflexão existencial: o luto pelo eu não nascido. Existe uma forma peculiar de luto que muitos carregam sem nomear: o luto pelo eu que nunca pôde nascer plenamente. Pelo eu que teria florescido se o solo relacional fosse diferente. Esta não é fantasia ou autocomiseração, é o reconhecimento de uma perda real. Quando o apego precoce é inseguro, desorganizado ou negligente, a criança adapta-se para sobreviver. Ela desenvolve estratégias engenhosas, torna-se hipervigilante, aprende a ser invisível, transforma-se em cuidadora dos próprios cuidadores, congela suas emoções, ou alterna cauticamente entre proximidade desesperada e rejeição agressiva. Estas estratégias funcionam, elas mantêm a criança viva e funcionando. Mas elas custam algo precioso: a possibilidade de simplesmente ser, sem máscara, sem papel, sem esforço. Há uma dignidade profunda em reconhecer este luto. Durante décadas, a psicologia focou em resiliência e superação, como se reconhecer a ferida fosse fraqueza. Mas a neurobiologia moderna nos mostra que minimizar essas feridas precoces é minimizar a própria biologia. As cicatrizes do apego não são falhas morais, são adaptações inteligentes a ambientes inadequados. O cérebro de uma criança negligenciada que aprende a não pedir ajuda não está sendo difícil, está sendo brilhantemente adaptativo. O problema é que essas adaptações que salvaram sua vida na infância se tornam prisões na vida adulta. Aquela habilidade de ser hiperindependente, de não precisar de ninguém, de não confiar, de não sentir, salvou você quando tinha 3 anos e dependia de um cuidador indisponível. Mas agora, aos 30, aos 40 anos, essa mesma estratégia te impede de experimentar intimidade verdadeira. E aqui encontramos um dos aspectos mais dolorosos desta ferida: a dificuldade de reconhecê-la. Porque aconteceu antes da memória explícita se formar, muitas pessoas não possuem narrativas conscientes de negligência ou trauma. A memória diz que tudo estava bem, mas o corpo conta outra história. O corpo lembra através de tensões crônicas, através de dificuldades inexplicáveis em relaxar em relacionamentos, através de uma sensação visceral de não pertencer, mesmo quando objetivamente pertence. Esta é a memória implícita, armazenada não no hipocampo como narrativa, mas na amígdala, no tronco cerebral, no sistema nervoso autônomo como padrão de resposta automática. Você não lembra conscientemente de ter sido deixado chorando no berço, mas seu sistema nervoso lembra e reage a qualquer sinal de abandono com uma intensidade que parece desproporcional, porque está respondendo não apenas ao presente, mas a todas as vezes acumuladas do passado pré-verbal. A filosofia existencial nos oferece uma lente complementar aqui. Sartre falava sobre a má-fé, a tendência humana de viver através de papéis sociais ao invés de autenticidade. Mas o que a neurociência do apego adiciona é isto: para muitos, a má-fé não é escolha filosófica, é estratégia de sobrevivência neurobiológica. Você não escolheu viver através de máscaras, você foi forçado a desenvolver máscaras porque seu eu autêntico não era seguro ser visto. E agora, décadas depois, você pode nem saber mais quem é por trás da máscara.
O eu autêntico ficou tão tempo escondido que quase se esqueceu de existir. Esta é uma forma de morte sutil. Continuar vivo biologicamente enquanto o núcleo essencial da sua identidade permanece enterrado sob camadas de adaptações defensivas. Mas existe também uma verdade libertadora emergindo desta compreensão. Se seu cérebro foi moldado por relacionamento, ele também pode ser remodelado por relacionamento. A neuroplasticidade não termina na infância. Embora os primeiros anos sejam períodos críticos de máxima sensibilidade e impacto, o cérebro adulto mantém capacidade surpreendente de formar novas conexões, de desfazer padrões antigos, de aprender novas formas de se relacionar. Isto significa que as cicatrizes de apego, embora profundas e duradouras, não são sentenças permanentes. São convites à cura. E a cura acontece da mesma forma que a ferida, através de relacionamento. Através de experiências repetidas de ser visto, aceito, regulado por outro sistema nervoso que consegue permanecer estável quando você desmorona. Visualize isto. Suas cicatrizes de apego são como sulcos profundos cavados na terra neuronal por rios de experiência dolorosa. A água da sua vida continuará fluindo por esses sulcos porque eles são os caminhos de menor resistência. Mas cada experiência nova de apego seguro, de presença genuína, de regulação compassiva, é como um jardineiro paciente criando novos canais. No início, a água ainda prefere os sulcos antigos. Mas com repetição, com tempo, com persistência, os novos caminhos se aprofundam. Novos circuitos neurais se fortalecem. E lentamente, imperceptivelmente no dia a dia, mas dramaticamente quando você olha um ano atrás, sua água interior começa a fluir por rotas mais saudáveis. Você começa a reagir diferente, a escolher diferente, a sentir diferente. Não porque decidiu racionalmente mudar, mas porque criou infraestrutura neural nova através de experiência relacional nova. Revelação: o paradoxo da ferida necessária. Agora chegamos ao paradoxo que transforma tudo. E se suas cicatrizes de apego, por mais dolorosas que sejam, também carregam dons únicos? Esta não é uma tentativa de romantizar trauma ou minimizar sofrimento. Mas a neurociência e a psicologia nos mostram algo surpreendente. Certas capacidades extraordinárias emergem precisamente das adaptações ao apego inseguro. Pessoas que cresceram hipervigilantes a sinais emocionais frequentemente desenvolvem empatia e intuição excepcionais. Aqueles que aprenderam a ler microexpressões para prever o humor de cuidadores imprevisíveis se tornam leitores profundos da condição humana. A dor de não ter sido visto cria uma sensibilidade aguda para ver profundamente os outros. Este não é um convite à gratidão forçada pelo trauma. É um reconhecimento de que a psique humana possui uma capacidade notável de transformar ferida em sabedoria. Carl Jung chamava isso de função transcendente, a habilidade da psique de manter opostos em tensão até que um terceiro elemento, mais elevado, emerja da síntese. Suas feridas de apego contêm não apenas dor, mas também informação. Elas te ensinam sobre vulnerabilidade, sobre necessidade humana, sobre a importância devastadora da presença. E esta compreensão visceral, nascida de experiência vivida, possui uma qualidade diferente do conhecimento intelectual. É sabedoria encarnada. Aqui tocamos em um dos segredos mais bem guardados da condição humana. Todos carregamos feridas de apego. Não existem pais perfeitos porque não existem seres humanos perfeitos. Mesmo nos ambientes mais amorosos, existem momentos de dessintonização, momentos onde a criança precisa e o cuidador está indisponível. E surpreendentemente, a pesquisa sobre apego mostra que não é a ausência de ruptura que cria apego seguro, mas a presença de reparo. Crianças com apego seguro não viveram em ambientes perfeitos, viveram em ambientes onde as rupturas inevitáveis foram reconhecidas e reparadas. Onde o cuidador voltava depois da dessintonização e recriava a conexão. Este ciclo de ruptura e reparo ensina algo fundamental. Relacionamentos podem ser danificados e podem ser consertados. Você pode sobreviver à desconexão porque a reconexão é possível. A revelação profunda aqui é que perfeição nunca foi o objetivo. Suficiência é o objetivo. O conceito winnicottiano de mãe suficientemente boa é revolucionário porque libera cuidadores da fantasia destrutiva de perfeição e, simultaneamente, valida a experiência de crianças que sofreram negligência grave. Existe uma diferença imensurável entre falhas ocasionais em um contexto geral de presença versus falhas crônicas em um contexto de ausência emocional.
E aqui reside uma das maiores dores para aqueles com trauma de apego: reconhecer que seus pais podem ter feito o melhor possível dentro de suas próprias limitações, e simultaneamente validar que aquele melhor não foi suficiente para suas necessidades. Ambas as coisas podem ser verdadeiras. Compaixão pelos pais e validação da própria ferida não são mutuamente exclusivas. Isto nos leva a uma pergunta perturbadora: será que precisamos de algum grau de ferida para desenvolver consciência profunda? Será que a ausência total de luta produziria seres humanos sem profundidade, sem compaixão, sem busca? As tradições contemplativas sempre sugeriram que sofrimento, quando trabalhado conscientemente, é portal para despertar. O budismo coloca o sofrimento como a primeira nobre verdade, não como pessimismo, mas como realismo. Não podemos transcender o que não reconhecemos. Suas cicatrizes de apego, quando trazidas à luz da consciência, quando sentidas completamente ao invés de evitadas, quando compreendidas em sua neurobiologia ao invés de julgadas como defeitos morais, se tornam professores rigorosos mas eficazes do caminho da presença. Visualize seu sistema nervoso como um instrumento musical complexo que foi afinado de maneira estranha nos primeiros anos. Certas cordas estão tensas demais, outras frouxas demais, algumas nunca foram tocadas. Este não é o instrumento que você escolheria se pudesse começar do zero, mas é o instrumento que você tem. E aqui está a virada: músicos extraordinários frequentemente emergem não de instrumentos perfeitos, mas de aprender a extrair beleza de imperfeições. Sua jornada não é se livrar do instrumento mal afinado, mas aprender a tocar música verdadeira através dele. Reconhecer as limitações impostas pelas cicatrizes de apego enquanto descobre os alcances inesperados que essas mesmas cicatrizes tornaram possíveis. Você tocará músicas diferentes das de alguém com apego perfeitamente seguro. E isso não é melhor ou pior. É singular. É seu. Aplicação prática. Caminhos de repadronização. Agora que compreendemos a profundidade das cicatrizes de apego, a pergunta natural emerge: o que podemos fazer? Como repadronizar décadas de condicionamento neurobiológico? A resposta não está em técnicas rápidas ou soluções mágicas, mas em compreender como o cérebro realmente muda. E a evidência científica aponta consistentemente para uma verdade: o cérebro muda através de experiências relacionais corretivas repetidas. Você não pensa a saída de um padrão de apego inseguro. Você a vivência através de relacionamentos que oferecem algo diferente do que você experimentou originalmente. Esta é simultaneamente uma verdade libertadora e frustrante, porque significa que cura leva tempo e requer vulnerabilidade de se colocar em relacionamentos apesar do medo. A psicoterapia, particularmente abordagens informadas por neurobiologia como a psicoterapia sensoriomotora ou a terapia focada na compaixão, funciona precisamente oferecendo este campo relacional corretivo. Um terapeuta treinado não está apenas conversando com você, está oferecendo seu sistema nervoso regulado como plataforma externa onde seu sistema nervoso pode aprender novos padrões. Quando você traz emoções difíceis para a sessão e o terapeuta permanece presente, calmo, não reativo, algo profundo acontece em nível neurobiológico. Seu cérebro recebe dados novos. É possível sentir intensamente e permanecer seguro. É possível ser visto em vulnerabilidade e não ser rejeitado. Estas experiências, repetidas ao longo de meses e anos, literalmente reconfiguram circuitos. Não é magia, é neuroplasticidade através de corregulação intencional. Mas relacionamentos terapêuticos não são a única via. Qualquer relacionamento onde você experimente consistência, presença genuína e regulação compassiva oferece potencial de cura. Amizades profundas, relacionamentos românticos saudáveis, comunidades espirituais ou criativas onde você se sente genuinamente pertencente, todos funcionam como campos relacionais curativos. A questão crucial é que pessoas com feridas de apego profundas frequentemente escolhem inconscientemente relacionamentos que replicam suas feridas originais. Este fenômeno, chamado de reencenação traumática, não é masoquismo, é uma tentativa inconsciente de finalmente dominar a ferida original. Seu sistema nervoso procura o familiar, mesmo quando familiar é doloroso, porque familiar parece previsível e previsível parece seguro, mesmo quando objetivamente não é. Práticas somáticas oferecem outro caminho de repadronização. Yoga trauma informado, práticas de dança autêntica, artes marciais contemplativas, todas trabalham diretamente com o sistema nervoso através do corpo.
Lembre-se, suas memórias de apego estão armazenadas primariamente em níveis pré-verbais, no corpo. Você não pode apenas falar sobre elas e esperar que se dissolvam. Você precisa acessá-las onde vivem, nas tensões musculares crônicas, nos padrões de respiração restrita, na incapacidade de relaxar completamente ou na incapacidade de mobilizar energia quando necessário. Quando você aprende, através de prática corporal consciente, a notar e gradualmente modificar esses padrões somáticos, você está literalmente reescrevendo memória implícita. Você ensina seu corpo que segurança é possível, que você pode sentir sem ser destruído pelo sentimento. A meditação e práticas contemplativas ocupam um espaço interessante aqui. Tradicionalmente vistas como caminhos espirituais, a neurociência moderna revela que são também tecnologias sofisticadas de repadronização cerebral. Práticas de atenção plena fortalecem o córtex pré-frontal medial, precisamente a região que permite regulação emocional e que frequentemente está subdesenvolvida em pessoas com histórias de apego inseguro. Práticas de compaixão, como Loving-Kindness Meditation, ativam os mesmos circuitos neurais que são ativados por apego seguro, o sistema de cuidado e afiliação. Você literalmente pratica, através de visualização e intenção repetidas, os sentimentos que não recebeu suficientemente na infância. E o cérebro, surpreendentemente, não distingue completamente entre experiência externa e experiência interna vividamente imaginada. Ambas criam traços neurais. Mas existe uma armadilha importante aqui que precisa ser nomeada. Práticas espirituais e de autocura podem facilmente se tornar evitações sofisticadas. Usar meditação para suprimir emoções difíceis ao invés de estar com elas. Usar linguagem de crescimento pessoal para minimizar feridas reais. Usar conceitos de perdão e compaixão prematuramente, antes de ter validado completamente a dor. A verdadeira cura das cicatrizes de apego requer uma sequência. Primeiro, sentir e validar a ferida completamente. Segundo, desenvolver capacidade de regular a intensidade emocional dessa validação. Terceiro, integrar a ferida como parte da história pessoal sem ser definido por ela. E quarto, talvez, eventualmente, transformar a ferida em fonte de sabedoria e compaixão. Pular as primeiras etapas em direção à transcendência prematura é o que o psicoterapeuta John Velvood chamou de bypass espiritual, e é comum entre pessoas com feridas de apego que aprenderam cedo a dissociar de emoções difíceis. Se essa reflexão te tocou, se reconhece parte da sua história aqui, compartilhe o que sentiu. Nomear é o primeiro passo de integração. Síntese emocional. A flor no concreto. Há uma imagem que sintetiza tudo o que exploramos, a flor que cresce através do concreto. Você conhece essa imagem? Já a viu em calçadas urbanas, onde uma pequena planta insiste em emergir através de fissuras impossíveis. Esta flor não cresce apesar do concreto, mas através dele. A pressão, a resistência, a adversidade forçam a planta a desenvolver raízes mais profundas, caule mais resiliente. Ela não será a mesma flor que cresceria em jardim fértil. Será diferente. Será marcada. Mas será, em sua própria maneira, extraordinária. Esta é a síntese entre ferida e florescimento que sua história de apego carrega. A verdade que precisamos segurar simultaneamente é dupla. Sim, você foi ferido de maneiras que impactaram profundamente sua biologia, sua psicologia, sua capacidade de conexão. E sim, essa ferida não define completamente quem você é ou quem pode se tornar. Ambas as verdades são importantes. Minimizar a ferida cria dissociação e impede cura. Identificar-se totalmente com a ferida cria vitimização e impede crescimento. O caminho sábio atravessa o fio da navalha entre essas duas verdades, honrar plenamente o que foi perdido enquanto se mantém aberto ao que ainda pode emergir. A neurociência nos oferece base sólida para esta esperança. Cada momento presente é uma oportunidade de reforçar novos circuitos. Cada vez que você escolhe vulnerabilidade quando seu padrão seria fechamento, você fortalece vias neurais de coragem. Cada vez que você se permite receber cuidado quando seu padrão seria hiperindependência, você pratica apego mais seguro. Estas não são mudanças dramáticas instantâneas. São microescolhas repetidas milhares de vezes ao longo de meses e anos. E cumulativamente, elas transformam a arquitetura cerebral. Você literalmente se reconstrói, sinapse por sinapse, escolha consciente por escolha consciente. E existe algo profundamente comovente nesta jornada de autorreconstrução.
Você se torna simultaneamente o escultor e a escultura, o jardineiro e o jardim. Carrega dentro de si a criança ferida que precisa de compaixão, e também o adulto capaz de oferecer essa compaixão. Este é o trabalho de reparentalização, desenvolver dentro de você as funções de presença, regulação, validação e cuidado que não recebeu suficientemente de fora. Não é substituir relacionamentos externos, mas desenvolver uma base interna estável que permite que relacionamentos externos sejam conexões genuínas ao invés de buracos desesperados de necessidade que nenhum outro ser humano consegue preencher. Visualize seu sistema nervoso aprendendo lentamente a confiar que segurança é possível. Não segurança perfeita ou constante, porque essa não existe, mas suficientemente boa, suficientemente presente, suficientemente reparável quando quebra. Seu corpo, que por décadas operou em modo de sobrevivência, começando a experimentar instantes de verdadeiro relaxamento. Seu coração, que aprendeu a se fechar preventivamente, experimentando momentos onde pode permanecer aberto mesmo com medo. Estas experiências não apagam as cicatrizes, mas adicionam novos caminhos neurais ao lado dos antigos. Você se torna mais complexo, mais nuanceado, capaz de acessar tantos padrões antigos de proteção quando genuinamente necessários, quanto padrões novos de abertura quando seguro o suficiente. A síntese emocional que emerge desta jornada não é felicidade ingênua ou transcendência de toda dor. É algo mais profundo, a capacidade de estar presente com a totalidade da sua experiência, de sentir tristeza pelo que não foi sem ser destruído por ela, de reconhecer as limitações impostas pelas cicatrizes enquanto trabalha criativamente dentro delas, de honrar a criança que você foi, que fez o melhor que pôde com recursos impossíveis, enquanto investe no adulto que você está se tornando, que possui mais escolhas do que aquela criança jamais teve. Esta é a síntese, não resolver a ferida, mas expandir suficientemente para conter tanto ferida quanto cura, tanto dor quanto beleza, tanto cicatriz quanto crescimento. Você se torna, lentamente, um ser humano completo. Não apesar das suas feridas de apego, mas incluindo-as na totalidade complexa do que significa ser você. Expansão filosófica. A teia invisível. Quando expandimos o olhar para além da história individual, algo extraordinário se revela. Suas cicatrizes de apego não são apenas suas. Elas são nós em uma teia intergeracional complexa. Seus pais carregavam suas próprias feridas de seus próprios pais. Seus avós carregavam ecos de guerras, migrações, traumas coletivos. Cada geração fazendo o melhor possível para não transmitir as feridas, mas frequentemente transmitindo-as de maneiras inconscientes precisamente porque não foram reconhecidas e curadas. Você não é apenas o produto do seu núcleo familiar imediato. Você é o portador de séculos de padrões relacionais, alguns saudáveis, muitos feridos. A epigenética da base científica para o que tradições ancestrais sempre souberam: trauma pode ser herdado. Estudos com descendentes de sobreviventes do Holocausto, de vítimas de fome na Holanda durante a Segunda Guerra, de populações escravizadas, mostram modificações epigenéticas transmitidas através de gerações. Não são apenas histórias ou condicionamento cultural, são mudanças moleculares na expressão gênica que afetam como descendentes respondem a estresse, mesmo gerações depois. Esta é uma verdade pesada, você pode estar carregando peso que não é originalmente seu. Mas é também libertadora. Reconhecer isso permite começar a desembaraçar o que é verdadeiramente seu e o que você herdou e pode escolher devolver à Terra, metabolizado e transformado. Aqui tocamos em território místico mas também científico, a ideia de um campo de consciência coletivo. Carl Jung chamou isso de inconsciente coletivo, Rupert Sheldrake de campos morfogenéticos. A física quântica sugere não localidade e entrelaçamento. Todas apontam para uma possibilidade perturbadora e bela. Talvez não sejamos tão separados quanto parece. Talvez exista um campo onde consciências se entrelaçam, onde padrões são compartilhados, onde cura individual repercute no coletivo. Sua jornada de curar cicatrizes de apego não beneficia apenas você. Envia ondulações através da teia, afetando seus futuros filhos, seus relacionamentos, as pessoas que tocam sua vida. Você se torna um ponto de transformação consciente em uma cadeia que de outra forma continuaria repetindo inconscientemente. Esta perspectiva coloca enorme responsabilidade e enorme significado no trabalho interior. Não é indulgência ou narcisismo curar suas feridas, é um ato de serviço à teia maior.
Cada padrão inconsciente que você traz à consciência, cada ciclo de trauma que você interrompe em você, é um presente para todas as conexões futuras. Você se torna, literalmente, um ancestral curado para gerações que virão, sejam seus descendentes biológicos ou todos aqueles cujas vidas você toca. Esta é uma forma de imortalidade real, não viver para sempre, mas transformar padrões destrutivos em padrões de cura que persistem além da sua vida individual. E há algo profundamente igualitário nesta visão: todos estão nesta teia. Ninguém está isento de feridas. Não existem humanos perfeitamente realizados observando de fora. Todos somos participantes neste campo de cura coletiva. O CEO carrega cicatrizes de apego. O monge iluminado carrega cicatrizes de apego. A estrela de cinema carrega cicatrizes de apego. Sucesso externo, realização espiritual, inteligência brilhante, nada disso vacina contra as feridas relacionais precoces. O que varia é apenas o grau de consciência sobre essas feridas e o comprometimento com metabolizá-las ao invés de projetá-las. Esta compreensão cultiva compaixão radical. Cada ser humano difícil que você encontra está operando a partir de suas próprias cicatrizes não curadas. Isto não justifica comportamento prejudicial, mas contextualiza-o, permite manter fronteiras saudáveis enquanto mantém coração aberto. A visão mais expandida possível é esta: o universo está se tornando consciente de si mesmo através de você. Cada momento onde você traz padrões inconscientes à luz da consciência, cada instante onde você escolhe resposta consciente ao invés de reação automática, cada prática onde você metaboliza ferida em sabedoria, você participa do despertar da consciência universal. Suas cicatrizes de apego, vistas desta perspectiva, não são obstáculos ao despertar. São o material através do qual o despertar acontece. São as fricções necessárias que geram o fogo da transformação. Você não está apenas curando você, você é um ponto focal onde o campo da consciência se dobra sobre si mesmo, reconhecendo e integrando suas próprias sombras. Esta é a participação mais profunda no mistério: ser simultaneamente ferido e curador, quebrado e completo, limitado e infinito. Carregar cicatrizes e ainda assim escolher amor. Esta é a alquimia que transforma chumbo em ouro, trauma em transcendência, ferida em sabedoria. Lição de sabedoria: o espelho quebrado. Há uma antiga história sobre um espelho que cai e se quebra em 1000 pedaços. Cada fragmento reflete a mesma luz, mas de ângulo diferente. Assim são as cicatrizes de apego, fragmentos onde a luz da consciência universal se reflete de maneira única através da sua história particular. Você não é o espelho inteiro e nunca foi. Você é um dos fragmentos preciosos, refletindo algo que nenhum outro fragmento consegue refletir exatamente como você. Suas feridas não te tornaram menos que o espelho completo. Elas te tornaram singular. Um ângulo de refração que somente você pode oferecer. A lição profunda aqui não é que suas cicatrizes não importam ou que dor é ilusão. A lição é que completude não significa ausência de quebra. Significa abranger tanto as rachaduras quanto a luz que entra através delas. O conceito japonês de kintsugi ilumina isso: a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro, tornando as cicatrizes não apenas visíveis mas belas, mais preciosas que o objeto original não quebrado. Suas linhas de fratura, preenchidas com o ouro da consciência, da compaixão, do trabalho interior, te tornam mais valioso, não menos. Mais real, não menos. Mais humano, não menos. E aqui está a sabedoria final que atravessa todos os blocos que exploramos. O universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende. Suas cicatrizes de apego te ensinaram uma linguagem específica do coração, uma frequência de compaixão nascida de ter conhecido intimamente a dor da desconexão. Esta é sua contribuição única à sinfonia da consciência coletiva. Você toca notas que somente quem conheceu sua marca particular de dor pode tocar. E o universo precisa dessas notas. Precisa da totalidade da experiência humana refletida, incluindo a dor, incluindo a cura, incluindo a jornada complexa entre elas. Você não está aqui para ser perfeito. Está aqui para ser verdadeiro. E sua verdade inclui tanto luz quanto sombra, tanto ferida quanto florescimento, tanto que foi quebrado quanto que está sendo pacientemente reconstruído, fio de ouro consciente por fio de ouro consciente. Encerramento. Fechamos esta jornada onde começamos,
na compreensão de que somos instrumentos musicais afinados pelas primeiras mãos que nos tocaram. Mas agora você sabe que não está condenado a tocar apenas as músicas daquela afinação original. Você possui o poder da repadronização consciente. Possui a plasticidade neural que permite novos aprendizados. Possui a coragem de olhar para cicatrizes sem desviar. E acima de tudo, possui a compreensão de que você não está sozinho nesta jornada. Cada ser humano carrega sua versão desta história, e juntos formamos uma teia de cura coletiva onde o trabalho de cada um reverbera através de todos. No próximo encontro do deslumbre do amanhecer, revelaremos o ponto onde pensamento e matéria se abraçam. Exploraremos como a consciência não apenas observa a realidade, mas participa ativamente de sua criação. Como seus pensamentos possuem peso quântico. Como a fronteira entre observador e observado é muito mais porosa do que a ciência clássica imaginou. Até lá, carregue esta reflexão. Suas cicatrizes são portais, não prisões. Você é tanto a ferida quanto a cura, tanto o problema quanto a solução, tanto o fragmento quanto a luz que ele reflete. Respire nesta paradoxal completude. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.